Oi, tudo bem? História da literatura mundial. Hoje vamos continuar a falar da poesia lírica grega, conforme então esse livro aqui do John Macy. Estamos aqui lendo o capítulo 7. John Macy diz: que biblioteca maravilhosa possuiríamos se todos os melhores versos gregos tivessem chegado até nós. Com essa exclamação, ele diz: dos poemas de Solon, o legislador de Atenas nos séculos VII e VI a.C., só se salvaram 300 linhas. De Teógnide de Megara, ainda menos. Eram poetas de rígido moralismo, bem representativos do aspecto do caráter grego. Elegíacos chamavam-se eles, por causa da estrutura do verso apenas, pois Teógnide estava longe de os fazer chorosos sobre os mortos ou sobre a pobreza. Aristocrata arrogante detestava a pobreza e os pobres, e é pena que dele tenhamos tão pouco. Poeta de reputação entre os gregos tamanha quanto a de Homero foi Arquíloco. Aqui nesse livro nós temos alguns. Só que o Arquíloco, o Teógnides e o Solon não aparecem aqui nesse livro. Aqui nós temos o Alcman, o Alceu, o Safo, o Estesícoro, o Íbico, o Anacreonte, o Simônides, o Baquílides e o Píndaro. Vamos falar de cada um deles. Arquíloco, mestre do verso elegíaco e criador do jâmbico satírico, aparentado com o pungente decassílabo de Dryden e Pope. Lembrando sempre que o John Macy faz comparações com os poetas ingleses, que é e os americanos também, que é dessa questão aí de sempre ter como base a literatura inglesa e americana. Mas o rio do tempo carregou sua obra, a obra de Arquíloco. Poucas linhas ficaram, indicativas da veemência que Horácio tanto admirava. Anacreonte, de que também conhecemos pouca coisa, menos apaixonado que Safo, aqui nós temos então a história dele, deleitava-se em temas amáveis como o amor e o vinho. Sua delicadeza de expressão e gentil torneio de frase fizeram-no tão admirado dos gregos como dos modernos. Admiradores e imitadores produziram as anacreônticas, que passaram como suas durante muitos séculos. São a estes poemas falsificados, embora dignos do mestre, que os modernos se referem quando falam de Anacreonte. Poemas líricos quais os de Safo e Anacreonte mostram-se intensamente pessoais, exprimindo o sentimento do indivíduo, o grito de dor ou de alegria, o riso, a piedade. Os poemas de Anacreonte, né? Temos sua forma de maior amplitude no poema coral feito para ser cantado por um grupo cujas emoções exprime. Eram os hinos e peãs aos deuses, as odes em homenagem aos heróis vitoriosos. Conquanto estampados com a marca do autor, exprimem objetivamente o sentir de um grupo ou fraseiam a vida social e religiosa circundante. Aproxima-se do drama poético e do coro dramático, embora o poeta dramático possa nunca ter escrito uma ode ou o mestre da lírica possa jamais ter composto um drama. Então, de Anacreonte nós não conhecemos muitas coisas, né? Dentre os mestres da coral lírica, deve ter havido centenas cujas obras se perderam. Destacam-se Simônides de Ceus, que está aqui, Baquílide também e Píndaro. Estão aqui nesse Lira Grega, a antologia de poesia arcaica. Então nós temos esses três, os Simônides de Ceus, Baquílide e Píndaro, que viveram no século V a.C., ou seja, 100 anos depois de Safo. Simônides aperfeiçoou o Encomium, poema em louvor de um grande homem, cujo processo consiste em evocar para realce lisonjeiro um herói do passado.
O caso de Baquílide constitui belo exemplo do que vale a sorte para a reputação de um poeta morto. Seus poemas ficaram perdidos por muitos séculos. Um dia, em 1896, foram encontrados diversos num fragmento de papiro egípcio. O gênio desse poeta, bem como o espírito da Grécia, entremostram-se na ode a um cavalo vencedor nos Jogos Olímpicos. Os gregos cuidavam do atletismo ainda mais a sério que os moços das nossas universidades, porque além de patrióticas, como entre nós as competições entre americanos e ingleses, as lutas envolviam motivos religiosos que desconhecemos. Louvando aquele cavalo, Baquílide louva o seu dono, Hierão, tirano de Siracusa. Mas o valor maior do poema está em que, na parte mitológica, fala do encontro no outro mundo de Héracles e Meleagro, episódio que em toda a literatura grega só aparece mencionado nesse poema. Nos festivais em honra aos deuses, nas grandes festas de Olímpia e Delfos, os gregos competiam entre si, em toda a sorte de proezas, tanto atléticas como artísticas. Concursos de música, de poética, de escultura, de filosofia. E se alguns filósofos criticavam o povo por honrar em excesso aos atletas, temos aqui prova de que até os poetas não desdenhavam de imortalizar um vitorioso, cavalo que fosse. O grande mestre das odes triunfais foi Píndaro, poeta duplamente feliz em vida, pelo seu gênio e póstumamente por ter se salvo um quarto da sua obra, com diversas odes completas, celebrativas de vitórias nos Jogos Olímpicos, píticos, isquemianos e nemeanos. Eu tenho essa obra em louvor a esses Jogos aí olímpicos e outros também. Vem daí ficar seu nome modernamente associado à palavra ode. As odes eram realmente cantadas por um coro diante do qual se desenvolviam danças em círculo. Uma estância se caracterizava por um movimento da direita para a esquerda, a estrofe ou volta. Na seguinte, o movimento era reverso, a antiestrofe. Na terceira instância, o coro silenciava, o epodo. Esta tríplice unidade podia repetir-se quantas vezes o poeta quisesse. A ode tornou-se uma importante e bela forma da poesia inglesa, embora menos rígida de estrutura e com outros fins. A ode ao vento de Shelley, o Nightingale e o Grecian Urn de Keats, as Intimations of Immortality de Wordsworth, a Birthday Ode to Victor Hugo de Gisborne e o Duke of Wellington de Tennyson são odes ao tipo moderno. Lembrando, como eu já disse, sempre trazendo os poetas ingleses como assim, exemplos. O autor faz isso, né? Aproximam-se das gregas pela afinidade emocional dos temas. Um exemplo interessante para os norte-americanos é a Commemoration Ode de Lowell. Outro exemplo que se assemelha mais à forma grega nos é dado pelo poema do brilhante William Congreve para a rainha Ana, por ocasião das vitórias de Marlborough. Foi Congreve o primeiro a ressaltar que as pindáricas obedecem a uma estrutura regular e não são apenas um arranjo proposital de linhas longas e curtas, como considerava o poeta Cowley no século XVII. Mas a beleza das odes de Píndaro não reside apenas na forma. Está também na elevação e intrepidez do pensamento. Foi Píndaro um artista facetado em todas as direções, de alma aberta a todas as artes e dotado de preciosa faculdade de expressão. Reconhecendo o parentesco entre a poesia e a escultura, diz: escultor de imagens que se quedam para sempre, imóveis no pedestal vadio, não. Ide, suaves cantos meus, ide de Egina esvoaçar sobre os navios e os leves botes. Lembremos-nos sempre de Atenas como a cabeça da Grécia, e de fato assim o foi por séculos, principalmente durante o quinto e o quarto antes de Cristo. Mas a civilização grega estendia-se da Ásia Menor à Sicília e sul da Itália, com grande florescência das artes em muitas urbes e províncias. 7 cidades reclamam para si o direito de ter sido o berço de Homero. Aqui tem uma imagem de Homero, lembrando aí a importância desse poeta do século VIII a.C. Píndaro nasceu perto de Tebas,
Anacreonte em Teos, na Ásia Menor, Alceu em Mitilene, na ilha de Lesbos, Simônides e Baquílide nasceram na ilha de Ceos, e assim por diante. Poetas e artistas de outros estados gregos sentiam-se atraídos por Atenas, para onde se encaminhavam por pouco tempo, ou para se estabelecerem definitivamente. Não era Atenas, entretanto, uma capital populosa como as metrópoles modernas. Sua atração equivalia à que exercem hoje Londres e Paris sobre os ingleses e franceses de outras partes. Quando Alexandre conquistou o mundo, todas as cidades gregas entraram a decair. Conservaram as características locais, mas o vigor artístico se foi arrefecendo. A literatura deixou de ser a natural expressão da alma do povo. O mundo inteiro falava a língua grega e os homens de letras dispunham de larga audiência, mas caótica. Menos e menos a literatura se foi tornando a voz da vida e mais negócio, mútua imitação, artifício. O principal centro literário da época, Alexandria, fundada no Egito pelo Macedônio, alcançou em breve uma população de 300 mil almas e, graças à imensa biblioteca lá reunida, passou a chamar estudiosos, artistas e poetas de toda parte. Seus dirigentes procuravam fomentar as atividades mentais. Floresceram a filosofia e a crítica. As artes, porém, sobretudo a poesia, desmedraram. Não temos explicação aceitável de a poesia alexandrina, referindo-nos ao período alexandrino, não alcançar o sabor e o vigor revelados na Grécia Antiga. Talvez a prejudicasse o fato de os novos poetas comporem poemas para serem lidos, não recitados como outrora. Dirigiam-se aos olhos, não mais aos ouvidos. Ou então já havia o gênio grego dado tudo de si, não tendo forças para renovar-se em pensamento e em forma. Então o autor começa a falar da decadência da poesia na Grécia e o florescimento da poesia em Alexandria, aí na época de Alexandre Magno. No outro vídeo nós vamos continuar falando desses poetas líricos gregos. Um abraço, até mais.